Está começando agora mais um vídeo do quadro Palavra de Especialista, produzido pela equipe do blog industrial da Nomus. Aqui com a gente está o Lucas Dias, que é pré-vendedor, inclusive aqui na Nomus, e ele vai falar para a gente o que faz um profissional dessa área. O que é um pré-vendedor, o que ele faz, quais são as tarefas, os desafios e outros pontos que estão embutidos na rotina desse profissional. Seja muito bem-vindo, Lucas. Opa, tudo bem, Rafa? Muito obrigado. Vai ser um prazer estar com vocês aí nesse tempo. Espero contribuir muito com vocês, no que diz respeito à pré-venda. Obrigada, a gente agradece a sua participação aqui por poder compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. E para a gente poder iniciar, Lucas, vamos começar do começo. O que é um pré-vendedor, né? O que faz um profissional dessa área? É, o pré-vendedor, como meu líder, ele diz muito, ele é a ponta da lança, né? Ele é é a porta de entrada da empresa. Ele é aquele primeiro contato, né, que os clientes, os possíveis clientes, os leads, né, eles têm, é sempre com o pré-vendedor. Antes de entrar, né, na estrutura a fundo e conhecer as demais áreas da empresa, até mesmo se tornar um cliente, é certo de passar pela pré-venda. A pré-venda está na porta, da solução, vamos colocar assim. E o que é a pré-venda? Ela é uma etapa antes da venda? Explica para a gente um pouco melhor. Então, a pré-venda é justamente isso. Ela é uma etapa muito importante antes da venda. Por isso que, no começo eu disse que a porta da nossa solução, que no nosso caso aqui, da Nomus é o sistema. Então, a porta do nosso sistema começa pela pré-venda, né? A porta da Nomus começa pela pré-venda. Porque antes de nós encaminharmos, né, basicamente esses leads, esses possíveis clientes para os nossos vendedores, nós temos uma tarefa muito importante de qualificar, de passar todo o filtro e fazer a qualificação desses leads, para entender se de fato eles são, aderentes à nossa solução, se encaixa, ou se o que eles estão buscando pode ser encontrado aqui conosco. E quais são os canais, as mídias que um pré-vendedor pode utilizar para poder fazer a sua abordagem ativa ou até mesmo passiva, né? Ali dando o atendimento dos contatos que chegam querendo mais informações sobre o produto ou serviço da empresa. Olha, são dos mais variados, né, possíveis, né, desde plataformas, né, que se tem no mercado, até mesmo o contato telefônico, por mensagem, por e-mail, são esses os principais canais, né, onde a gente tem contato com esses leads. Por plataformas, chat, e-mail e contato telefônico. Lucas, e geralmente, como é uma abordagem de um pré-vendedor? Isso vai variar aí conforme cada negócio, porque cada negócio vai ter o seu script de abordagem e vai ter as informações que são importantes de serem mapeadas, mas no seu trabalho, quais são as perguntas-chave que geralmente são feitas para poder compreender e interagir com aquele contato? Ótimo. Então, como eu disse, né, o pré-vendedor tem essa tarefa, essa responsabilidade de fazer a qualificação, passar o filtro com aquele lead, para entender se de fato aquela necessidade, né, está ao nosso alcance de atender, se a nossa solução ela consegue sanar aquela dor também daquele lead, daquele possível cliente. E com base nisso, as perguntas são bem direcionadas, né, ao ponto de entender o principal motivo de ele ter, né, entrado na nossa estrutura. Como, por exemplo, aqui a gente se apresenta, né, um pouco, eu digo que eu sou o Lucas, eu faço parte do time comercial da Nomus, e uma introdução básica que nós temos aqui é dizer ao lead, né, como ele chegou também. Né? Eu verifiquei que você entrou aqui no nosso site, e assistiu uma apresentação nossa, ou solicitou um especialista, ou solicitou um orçamento, né? Sempre mostrando, né, o caminho que ele fez, né, para ele poder chegar até a esse contato também. E eu pergunto se ele ficou com alguma dúvida, se ele precisa de mais alguma informação, se tem algo que eu possa ajudar. E com essa pergunta é onde se inicia, né, a conversa, e a gente entende, né, se aquele lead ele entrou por curiosidade ou a título de conhecimento, para saber um pouco mais do que seria a Nomus, ou se ele entrou de repente de forma errada, ou se enganou, ou se de fato ele está com uma necessidade ali, né, se ele precisa, né, no nosso caso, com base na Nomus, de um sistema, se ele já possui, por exemplo, um sistema, né, e qual que é a motivação,
né, por trás da busca, né, qual é a motivação dele por trás dessa pesquisa, né, de estar olhando, né, buscando a nossa solução, e a partir disso, né, se dá uma conversa, se dá um diálogo onde a gente consegue, né, tá passando esse filtro. O filtro ele acontece de forma natural, são com base em perguntas bem naturais também. Isso você consegue compreender aonde você vai, qual o rumo que você vai levar, né, para essa conversa. E é importante citar aqui também para quem está nos assistindo, Lucas, que ainda que essa condução da conversa seja feita de forma natural, há ali algumas perguntas-chave que geralmente o pré-vendedor faz para poder compreender se aquele contato é qualificado, né? Como, por exemplo, a depender de cada caso, mas aí usando aí como base a Nomus, o porte da empresa, o segmento que a empresa trabalha, também se aquele contato está sendo feito por alguém que é decisor da venda, já que se trata de uma venda complexa, ou apenas um intermediador. Então, tem uma prévia também de orçamento para poder entender se aqueles Exatamente. valores iniciais estão dentro da expectativa inicial daquele possível cliente. Então, tem alguns pontos importantes que são necessários de serem feitos ali nessa abordagem da pré-venda, né? Conta um pouco melhor sobre isso, por favor. Isso, sem dúvidas, né? O pré-vendedor ele não pode ser engessado nem robotizado, né? Porque se ele fosse para ser engessado, robotizado, ele cairia numa ligação, né? Basicamente automática, teria aquela questão, né? De clique um, clique dois. Então, assim, é, o vendedor ele precisa estar com um script, na verdade, previamente montado, né? Para aquele lead. Ele precisa, né, antes de entrar para aquela ligação, ele tem aquelas informações ali, né, diante dele. No nosso caso aqui, por exemplo, né, se é uma indústria alimentícia, se é uma metalúrgica, se é uma indústria química. Com base nisso, eu também consigo fazer alguns tipos de pergunta mais direcionada para aquele segmento. Mas o pré-vendedor ele precisa ter, né, algumas perguntas fundamentais que ele vai compor o filtro dele. Então, antes de entrar na parte das ligações, ele tem um filtro a ser passado. E esse filtro ele é composto por algumas perguntas que ele não pode deixar de perguntar numa ligação. Mas não é algo robotizado, como eu disse, né? Uma coisa bem uma atrás da outra. Não, ele pode deixar, né, a conversa fluir naturalmente, com base nisso ele ir introduzindo essas perguntas, né? Sendo bem direto, mas ao mesmo tempo bem fluente, né, nessa questão de conduzir a conversa. Fazer perguntas também além do script é importante até mesmo para a questão de colher mais dados. Então, vai variar de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, isso é um fato, porque vão estar pessoas mais adeptas, né, vão ter pessoas que assim vão conseguir conversar melhor, mas vai ter pessoas que vão querer, não podem conversar naquele momento, vão pedir contato depois. Então, assim, ainda que ele queira a nossa solução, queira o nosso produto, por exemplo, quero o seu produto, mas não posso falar com você agora. Você precisa, né, tentar contornar de uma maneira, né, simpática. Olha, eu creio que você, né, está interessado no nosso produto, você quer o nosso produto, mas para me poder entender se o nosso produto, de fato, né, o nosso serviço, ele se adequa àquilo que você precisa, e tal pergunta? Aí você faz, né, aquela pergunta e você consegue passar aquele script ali, tá? Boa colocação, Lucas. E considerando que o papel de um pré-vendedor é fazer uma filtragem de contatos com o objetivo de encher a agenda de um consultor que vai fazer o fechamento, ou levar pessoas com potencial para a parte orçamentária, né, para os orçamentistas, para os projetistas, dependendo do setor da empresa, de que, na sua opinião, qual é o principal desafio da função de um pré-vendedor? O que é mais desafiador na sua rotina? Então, eu diria que um desafio para o pré-vendedor, né, por mais que, como eu disse, que ele precisa ser bem leve nas suas ligações, nas conversas, né, saber ser bem flexível nessa questão, ele tem ali aquele script pronto, ele tem aquelas perguntas bem direcionadas que ele vai fazer, mas um grande desafio, de repente, para o pré-vendedor é manter a qualidade.
né, pelo alto volume, né, que entra de pessoas, né, interessadas no nosso produto, nosso serviço, a gente precisa manter sempre aquela qualidade, né, do início ao fim do nosso expediente, com, com todas as pessoas que a gente contactar naquele dia. Então, assim, o desafio de manter a qualidade é justamente para que não entre no automático, porque eu acredito que a questão da pré-venda é muito similar a quem tira, por exemplo, né, uma carteira de habilitação. Você tem ali uma carteira, você tem um carro e você está apto para dirigir. Mas a verdade é que você, né, só fica solto, você só fica de fato confiante quando você começa a dirigir, quando você começa a pegar trânsito, a pegar estrada, a conhecer outros lugares, né? E isso é muito interessante porque é bem parecido com a nossa função aqui. À medida que você vai ligando, que você vai contactando pessoas, conversando, você vai se soltando mais, você vai ficando, de certa forma, mais leve, né, nas suas ligações. Você já consegue conduzir melhor. Então, isso é com base na experiência. Então, tem coisas que você vai ligando, que você vai também pegando experiência. Mas o grande desafio é manter a questão da qualidade. Isso é uma questão muito importante, porque foi como eu disse, né, desde o lead que está muito quente, muito interessado na nossa solução, até o que está frio, a gente precisa manter um padrão de qualidade, de apresentar a nossa solução da melhor maneira possível e prestando um ótimo atendimento. E para a gente poder fechar a nossa entrevista aqui sobre pré-venda, Lucas, o que você mais gosta na função de um pré-vendedor? O que é mais prazeroso para você fazer aí no seu dia a dia? A função, o que eu mais gosto, né, na pré-venda aqui primeiramente, né, é entender da potência do nosso produto, né, do quanto o nosso produto pode solucionar muitas dores, muitas necessidades, né, nas indústrias, pelo nosso sistema ser um dos sistemas mais robustos que nós temos aí em termos de sistemas para a indústria. Então, a gente tem uma qualidade muito grande naquilo que a gente oferece e a gente sanando essa dor, a gente solucionando essa dor, a gente consegue fazer que, por exemplo, uma indústria possa vir a lucrar. Se ela não está lucrando, se ela não está tendo um bom faturamento, com o uso da nossa ferramenta, ela pode conseguir lucrar com isso. E lucrando com isso, ela também abre oportunidade para pessoas, né, para o mercado de trabalho, para a sociedade, né, ela consegue que mais pessoas consigam estar colocando aí o seu pão de cada dia na mesa e estar na ponta da lança nisso é muito gratificante para mim, porque eu consigo passar é, oportunidade para o meu time comercial, né, para os especialistas, para os vendedores que vendem a nossa solução. Eu consigo ali estar na ponta da lança, trazendo uma boa representatividade, boa imagem, boa aparência do nosso produto, porque de fato é um produto que veio estar no mercado, né, para revolucionar. Então, assim, eu gosto de estar ali e muitas das vezes, né, eu vejo aquela pessoa, eu vejo aquele processo acontecendo, daquele lead se tornando um cliente, aquele, né, cliente se tornando um caso de sucesso, por exemplo, e ele vendo assim trazendo basicamente resultados significativos para a indústria dele, mas lá no começo, do começo, ele passou por um atendimento comigo. Então, assim, é gratificante para mim estar nessa ponta da lança aqui na Nomos, colocando indústrias, né, empresas qualificadas para dentro, para, de alguma forma, né, fazendo com que o nosso trabalho aqui seja significativo também na vida do outro. Bacana, Lucas. Dá para ver o quanto você fica feliz com essa atividade, né, e com esse resultado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu, em nome de toda a equipe da Nomus e do Blog Industrial, agradecemos a sua participação. Muito obrigado, tá? Agradeço a oportunidade e espero que tenha contribuído aí bastante com o tema aí para toda a galera que vai estar nos assistindo.
Você acabou de conferir mais uma entrevista do Palavra de Especialista do blog industrial da Nomus. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo o seu comentário e também compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas acompanhem tudo que está por aqui. Até o próximo Palavra de Especialista.